e o lançaria no cenário mundial como um dos maiores conquistadores da história. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Napoleon was a force of nature. Audacity was his middle name. Napoleon imposed himself upon Europe with such force that he goes down in the annals with Caesar and few others. A ascensão de Napoleão foi meteórica. De comandante do exército do interior a general das forças na Itália em apenas um ano. In 1796, Austria attacked French troops in Italy, and Napoleon took a disaffected and undernourished army and turned it into a veritable force. He beat Austria in battle after battle, eating up most of northern Italy, finally even bringing that serene Republic of Venice to its knees. When Napoleon returned to Paris, he was a star, and then he started to take over. But believe me, after 10 years of the blood and guts of the French Revolution, the people of Paris and France were ready to say, "Praise the Lord." In 1804, Napoleon was crowned Emperor at Notre Dame. It is said there's a preparatory drawing of Jacques-Louis David of the event where Napoleon's taking the crown from the Pope and crowning himself. He also turned to his brother and said, "If Daddy could only see us now." Now, with his astounding ego, it's interesting that Napoleon was averse to creating monuments to himself, but he created one, 70,000 tons of stone in the shape of an arch, modeled on the Arch of Titus in the Forum of Rome. It would be called the Arc de Triomphe. Em 1809, Napoleão escolheu o projeto do arquiteto François Chalgrin para seu Arco do Triunfo. O local escolhido foi o final da Avenida Champs-Élysées, na Place de l'Étoile. A estrutura consiste em um simples arco, com uma passagem abobadada de 29 metros de altura por 14 de largura. No total, o arco mede 49 metros de altura por 44 de largura, 2 vezes maior que sua inspiração em Roma. Na base dos pilares do arco existem 4 enormes altos relevos, celebrando as guerras revolucionárias e napoleônicas. A visão desse arco colossal erguendo-se majestosamente na rua mais célebre de Paris é como uma coroa de poder e glória cingindo a capital francesa. Napoleon was a self-made man, and that's in many ways what much of the revolution stood for, was that kind of brash individualism which took people's breath away. By 1812, Napoleon had conquered most of Europe, but then the boy bit off more than he could chew. He invaded Russia, and the rest, as we say, is history. Poor supply trains, harsh winters, the resiliency of the Russian people, Napoleon was defeated, forced to abdicate, and exiled to the island of Elba. But he escaped and enjoyed a short reprise of power we call the 100 Days, before he was defeated at Waterloo and exiled again, this time to St. Helena, and for good. Perhaps in respect and awe that the French felt for Napoleon, they continued the work on the Arc de Triomphe until it was finished in 1836. And the Arc de Triomphe would stand as the emblem of France until a wiry, bizarre skeleton of a building made out of iron would change the idea of an urban skyline forever. O Arco do Triunfo seria o símbolo de Paris por mais 50 anos, até ser superado por uma torre que cativou a imaginação do mundo. Em 1889, Paris construiria um dos monumentos mais memoráveis e arrojados da Terra, a Torre Eiffel. Nos anos que sucederam a queda de Napoleão, a França suportou 3 revoluções sangrentas em seu tumultuado afastamento de reis e imperadores rumo à democracia. A década de 1880 marcou o zênite do Império Francês,
uma superpotência colonial que cobria 1/3 da África, a Indochina e boa parte do Caribe. A Exibição Internacional de Paris, em 1889, foi idealizada para comemorar o centenário da Revolução e estabelecer uma nova era de poder e glória para a França. O governo francês escolheu um grande chamariz para a exposição, uma torre épica de 300 metros, símbolo arrojado de otimismo e autoconfiança. The Minister of Commerce, Edouard Lacroix, saw it as a symbol of progress, where he said humanity gravitates endlessly upward. Um concurso de projetos avaliou 100 propostas, incluindo a da empresa de engenharia de Gustave Eiffel. Desde a década de 1830, engenheiros tentavam construir uma torre semelhante sem sucesso. A reputação internacional de Eiffel como excelente construtor de enormes pontes e estruturas colossais, bem como seu desenho elegante para a torre, garantiram a sua vitória. Mas a torre não agradou todo mundo. Assim que seus planos foram divulgados, houve clamor por parte de artistas e intelectuais parisienses. It was claimed that it was ugly, it was industrial, it was useless. It was a travesty to the Parisian landscape, which contained all sorts of wonderful classical structures. Today we take the Eiffel Tower for granted, but if you think about it in its time, this thing was pretty bizarre. Gustave Eiffel was about to transform the concept and appearance not only of a civil structure, but an entire city's skyline. This thing was going to be the forerunner of the skyscraper, and a lot of folks in Paris didn't dig it. Just like 100 years later, they didn't particularly like the pyramid from IMP in front of the Louvre. But with the Eiffel Tower, it wasn't just the city do-gooders, but serious architects and writers voraciously lobbied against it. Guy de Maupassant supposedly said, "I'll eat there because it's the only place in Paris where I don't have to look at the thing." A torre tem 299 metros de altura, a mais elevada estrutura até então construída pelo homem. Em janeiro de 1887, Eiffel deitou as fundações no Champ de Mars e na margem esquerda do Sena, e encontrou seu primeiro problema. Amostras do solo sob 2 pilares ao longo do rio estavam molhadas e moles, um sério obstáculo para uma torre de 7.000 toneladas. A solução de Eiffel? Uma inovadora forma de ancorar sua torre colossal. Para os alicerces do lado do rio, ele afundou câmaras herméticas de ferro, ou caixas pneumáticas, a fim de que operários pudessem escavar abaixo do nível da água até um leito sólido de rocha. Os alicerces foram assentados na diagonal, de modo que as 4 enormes colunas da torre exercem sua pressão em ângulos retos até os blocos de fundação. Eiffel demonstrou seu gênio inovador no desenho para os encaixes cilíndricos que sustentam as colunas. Em cada um, pôs um êmbolo hidráulico para alinhar as colunas, uma vez que fossem erguidas. Eiffel enfrentou então o maior desafio de todos: o vento. Sua solução seria vital para toda a futura tecnologia dos arranha-céus. Todos os grandes nomes da arquitetura no século XX seguiriam seus passos. Eiffel era uma autoridade em aerodinâmica de vastas estruturas, mas mesmo ele estava construindo rumo ao desconhecido. Utilizou uma série de pilares com treliças precisamente calculadas com beiradas recurvas para mitigar os efeitos do vento. Projetou a torre de modo que nunca oscilasse mais que 10 a 12 centímetros.